Então, vamos lá. Então, gente, o que é que faltou, né, abordar aqui com vocês? Com relação à proposta de intervenção, viu? Tem gente ainda falhando na proposta de intervenção, porque eu percebo que faz o projeto de texto direitinho, lá no projeto de texto coloca quem, o que, né, tudo, coloca todos os elementos, mas na hora que vai levar para o texto, não está conseguindo colocar todos esses elementos, certo? Então, eu quero enfatizar algumas coisinhas aqui. Primeiro de tudo, nunca coloque um verbo que indique possibilidade. Você tem que colocar um verbo que indique certeza, tá bom? Então, jamais coloque uma possibilidade, indique uma possibilidade, porque se você indica possibilidade, você não tem certeza de nada. E na redação, você tem que demonstrar certeza daquilo que você está dizendo. Então, em vez de você dizer assim, ó, o governo deveria. O governo não deveria. Deveria é uma possibilidade, né? Você não pode indicar a possibilidade. O governo deve, tá certo? Outra coisa. Quando você colocar assim, cabe ao governo, cuidado com o que você coloca depois. Quando você diz cabe ao governo, você já está dizendo que o governo deve fazer alguma coisa, né? Então, cabe ao governo implementar medidas, certo? Então, um exemplo. Tá certo, essa construção tá certa. Mas o que é que eu estou vendo nos textos de vocês? Cabe ao governo que implemente medidas. Está sem sentido? Por quê? Se você já disse cabe ao governo... Peraí. Não é isso, não. É isso aqui. Cabe ao governo, deve implementar medidas. Vejam que fica totalmente sem sentido. Principalmente quando aqui no meio tem um detalhamento. Aí você meio que se perde na construção da frase. Se você já disse cabe ao governo, né, não precisa desse deve, porque o cabe já está dizendo que deve. Então, tira esse deve daqui, viu? Então, cabe ao governo implementar medidas, e não cabe ao governo deve implementar medidas. Então, cuidado com essas construções que deixam a proposta de intervenção de vocês muito confusa, tá certo? Então, lembrem, nunca coloque verbo que indique possibilidade, certo? Quando vocês vão colocar lá o efeito, tem gente que coloca assim, dessa forma, a população teria. A população teria. Teria é um verbo que indica possibilidade, certo? Então, não é adequado colocar. Dessa forma, a população terá presente futuro do indicativo, certo? Então, se eu estou dizendo que terá, eu estou afirmando que realmente terá, eu estou indicando certeza. Se eu digo que teria se tivesse isso. Então, é uma possibilidade, né? Então, não é para indicar possibilidade, é para indicar apenas certeza, certo? Outra coisa, quando eu digo que os elementos não estão claros, é porque vocês não estão colocando aquelas palavrinhas, né, que são importantes. Por exemplo, você coloca lá, o governo deve. Pronto, o governo deve fazer isso, né? Tá, o governo é o quê? O agente, né? O deve vai ser o quê? Vai introduzir a ação, né? Então, aqui o governo deve, aí aqui nesse tracinho a gente vai ter o quê? A ação, certo? O governo deve fazer isso. Através, ou então, além do através, a gente pode usar o quê, gente? Por meio de, né? Se não
colocar o através e o por meio de, o seu meio não vai ficar claro, viu? Aí, aqui na frente vai ter o quê? O meio. O governo deve fazer alguma coisa, você vai dizer aqui na sua ação, através ou por meio de quê? Aí você vai dizer aqui, certo? Para que. Ou então você pode colocar visando, você pode colocar com o objetivo de. Tudo isso aqui vai ser o que, gente? O e certo? Então, a partir de agora, você não vai colocar nenhum elemento desse com essas palavrinhas, viu? O deve, certo? O através de, o por meio de. Você vai escolher, né? Não precisa colocar os dois. Para que, visando, com o objetivo de. Por quê? Quando você coloca essas palavrinhas, você está deixando o seu elemento claro. Entendido? Outra coisa. Parem de colocar nos textos de vocês em parceria, em conjunto. Nem lembro mais como é que vocês colocam. Tira isso do texto de vocês. O governo em parceria com a mídia, ele não vai fazer parceria com seu ninguém, certo? Tirou. Nada de botar parceria. Por quê? Por que você não me deixa fazer isso? Coloquei isso em parceria em conjunto. Se eu quero que seja em conjunto, é porque essa parte que você coloca em parceria com a mídia, por exemplo, não serve para nada. Não conta como elemento algum. Ele não conta como elemento algum, certo? Se não conta como elemento, não coloque na conclusão, por quê? Só vai atrapalhar a organização da sua proposta de intervenção. Tudo que não for nenhum dos elementos, você não coloca, certo? Vocês estão colocando muita informação na proposta de intervenção desnecessária. O que é o necessário, professora? É o agente, a ação, o meio, o efeito e o detalhamento. Se não for nenhum desses 5, não coloca na proposta de intervenção. Você só vai estar atrapalhando a organização, o entendimento da sua proposta de intervenção. Então, a partir de agora, ninguém vai colocar em parceria com ninguém, em conjunto com ninguém, tá certo? Tira isso do texto de vocês, certo? Outra coisa, nada de utilizar o verbo conscientizar. Tira do texto de vocês. O verbo conscientizar, ele não indica uma ação. Eu já cansei de dizer isso a vocês. Tira o conscientizar da vida de vocês, tira o em conjunto, tira o em parceria. Tira isso do texto de vocês, certo? E qualquer informação do texto de vocês que não seja nenhum elemento, agente, ação, meio, efeito e detalhamento, não é nenhum desses, tira do texto, tira, não está servindo para nada, só está atrapalhando a sua vida. Tá certo? Então, eu espero que depois dessa aula, né, vocês realmente não cometam essas falhas. São falhas bobas, falhas bem bobas, mas que estão sendo muito frequentes no texto de vocês, certo? Então, peço a vocês que, a partir da próxima redação, tenham esse cuidado de não cometer essas falhas, viu? Bom, quero saber se tem alguma dúvida, se a gente já pode passar para a próxima parte. E aí? E aí, gente? Por mim, Jus, tá tranquilo. Certo, Por mim Miriam? também, pode seguir. Ok.
Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Pronto, então eu vou dar continuidade, a gente vai para a nossa segunda... Professora, Pode falar. porque não pode colocar em parceria e nem em conjunto, mas assim, qual você acha que ficaria melhor assim? É só tirar, não substitui por nada. Se você acha que para resolver o problema precisa da mídia e do governo, você vai colocar em propostas de intervenção diferentes. Então, você vai dizer, primeiro, o que é que o governo deve fazer, terminou de colocar essa proposta envolvendo o governo, coloca pontuando, e aí sim você vai apresentar outra proposta, dizendo, a mídia deve fazer isso, por meio disso, tudo de novo. Ah, certo? pronto. Entendido. Viu? Mais alguém? Tem alguma pergunta? Pronto, então vamos dar seguimento aqui. Deixa eu ver. Então, temos aqui o tema da semana. Só um instante para eu organizar aqui a minha janelinha. Peraí, viu, gente? Deixa eu organizar aqui a janelinha para ela sair da frente do meu texto. Senão eu não consigo ler. Pronto, vamos lá. Acho que eu consigo. Então, nosso tema da semana é esse aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho, né, para ficar mais fácil para vocês lerem. Nosso tema da semana é esse aqui. Caminhos para combater o desperdício de alimentos no Brasil. Certo? Gente, lembrei de uma coisa. Tirem da vida de vocês as frases. Eu não sei, eu não consigo. Tirem da vida de vocês. Sabe uma coisa que me deixa triste é quando um de vocês chega assim, professora, eu não fiz o tema dessa semana porque eu não sei. Eu não sei escrever sobre esse tema. Ou então, professora, eu não fiz o tema dessa semana porque eu não consegui fazer. Eu não consegui. Eu não conseguia escrever. Eu escuto muito isso. Eu não conseguia escrever sobre o tema. Aí eu sempre pergunto, conseguiu fazer o projeto de texto? Consegui. E como é que consegue fazer projeto de texto e não consegue fazer redação? Então, eu quero que vocês entendam uma coisa. Ninguém de vocês, isso eu afirmo com total convicção, nenhum de vocês, nessa altura do curso, vai chegar diante de uma redação e não vai saber fazer nada. Não tem como, não tem como. Vocês, nessa altura do curso, não vão chegar diante de nenhum tema e dizer assim, eu não vou fazer porque eu não consigo, eu não sei. Quem está dizendo isso são vocês. Se você diz para você mesmo que você não consegue, você realmente não vai conseguir. Se você tentou 3, 4 vezes, não conseguiu, realmente, você não vai conseguir mesmo, não. O que é que eu quero dizer com isso? Que só não consegue quem desiste. Quem tentou 1, 2, 3 vezes e desistiu. Então, quando forem me dizer assim, professora, eu não fiz porque eu não sabia, diga assim, professora, eu não fiz porque eu tentei 3 vezes e desisti. Na terceira vez eu não consegui, aí eu desisti na terceira vez, certo?
Isso sim vai acontecer. Agora, se você persistir, faz a primeira, não saiu nada, deixa para outro dia, tenta a segunda vez, não conseguiu, tenta a terceira, tenta a quarta vez, certo? Então, e outra coisa, não digam para vocês que vocês não conseguem não, que a mente de vocês acredita, gente. Não coloquem. Vocês são muito negativos. Não pode ser assim, não. Ai, que povo negativo. Ai, eu não consigo. Eu não sei para onde vai. Eu tô aqui chorando porque eu não consigo fazer a redação. Minha gente, se você mentaliza que você não consegue, não vai conseguir mesmo, não. Diga assim, olha, eu tenho capacidade, eu sei, eu não estou conseguindo nesse momento, mas em algum momento eu vou conseguir fazer, certo? Então, nada de desespero não, minha gente. Nada de se desesperar, dizer que não sabe, que não consegue. E isso me irrita quando vocês dizem, eu não fiz porque eu não sei. Não, gente. Você não fez porque até a tentativa que você que você fez, você realmente não tinha conseguido. Mas se você continuar tentando, vai chegar um momento que você vai conseguir, certo? Diga assim, professor, eu estou com dificuldade, né? Estou realmente... Dificuldade todo mundo tem, mas não diga que não sabe. Todos vocês sabem. Todos vocês conseguem, certo? Só não... E decorem isso. Só não consegue quem desiste. Só não consegue quem desiste. Quem persiste consegue. Coloquem isso na cabeça de vocês, certo? Por que eu fiz esse discurso aqui antes de ir para esse tema? Já prevendo que isso vai acontecer. De alguém me dizer assim, eu não fiz esse tema porque eu não consegui. Ou porque eu não sabia, certo? Então, vamos tentar não ter esse discurso negativo. Se vocês ficam repetindo que vocês não sabem, a mente de vocês vai assimilar isso. Vocês sabiam? A gente é o que a gente pensa. Então, se eu sou uma pessoa negativa, que só penso que eu não tenho capacidade, que eu não consigo, a minha mente vai acreditar e ela vai agir como se realmente não tivesse capacidade. Mas se eu todos os dias digo, eu sou capaz, eu vou conseguir, porque eu sou capaz, assim como todo mundo é, a nossa mente vai assimilar isso. E ela vai trabalhar para que a gente realmente consiga, tá certo? Então, cuidado com os pensamentos de vocês, porque o nosso pensamento nos leva a ações, né? Então, o que nos guia é o nosso pensamento. Se a gente pensa de forma negativa, tudo de ruim acontece na nossa vida. Se a gente pensa de forma positiva, as coisas boas vão chegar para a gente, certo? Então, vamos lá. Parei. Caminhos para combater o desperdício de alimentos no Brasil. Uma coisa importante, quando o tema aparece assim, ó, caminhos para combater, o que são os caminhos para combater? Quando ele coloca dessa forma, ele quer que vocês indiquem já quais são os caminhos para combater o desperdício de alimentos. O que é que ele está dizendo? Olha, o desperdício de alimentos é um problema no Brasil. Eu já estou dizendo que é um problema. A frase temática já diz isso. Na sua discussão, você tem que apresentar esses caminhos para combater. O que são os caminhos? As soluções, certo? Então, qual é o caminho que a gente deve seguir para que não exista mais desperdício de alimentos? Ou seja, quais são as soluções, né, para combater esse desperdício de alimentos? Deu para compreender? Então, na argumentação de vocês já vão precisar indicar esses caminhos, tá certo? Então, vamos lá. Aqui no texto 1, a gente tem um panorama sobre o desperdício. Ele diz que o Brasil é um dos 10 países que mais descartam alimentos em todo o mundo. Ou seja, um dos 10 países que mais desperdiçam alimentos no mundo. Então, isso é um problema grave, né? E aqui ele faz, né, um panorama geral, né, de como ocorre esse desperdício. Ele está, na verdade, dizendo de onde vem esse desperdício. Aí ele coloca aqui, ó, que 10% é desperdiçado na colheita dos alimentos,
50% no manuseio e no transporte, 30% nas centrais de abastecimento e 10% nos mercados e nas nossas casas. Então, observem, quem é responsável pelo desperdício de alimentos? Todo mundo. Por quê? Porque pelos dados aqui, ó, o desperdício ocorre tanto na parte da distribuição como na parte da venda e também dentro das nossas casas. Então, quem é responsável? A sociedade é responsável por esse desperdício e as autoridades também são responsáveis, né? Por quê? Porque as indústrias estão desperdiçando, o comércio desperdiça, o transporte, né? As empresas de transporte estão desperdiçando esses alimentos, né? Então, todo mundo é responsável, porque os dados aqui mostram que, por exemplo, o desperdício não ocorre só nas casas. O desperdício ocorre onde? É no supermercado, porque o produto venceu, quando o caminhão está descarregando, né? Às vezes a carga estraga na viagem, né? Passa muitos dias, aí quando chega no destino, a carga já está estragada. Então, observem que esse desperdício, ele ocorre em vários setores da sociedade. Outra coisa que tem nesse dado, que eu acho interessante, é que ele relaciona esse desperdício de alimentos com a fome. O que é que ele mostra? Olha, diante de tanto alimento que está sendo desperdiçado, muitas pessoas estão deixando de ser alimentadas com esses alimentos que estão sendo desperdiçados. Aí ele coloca aqui, ó, por dia, 41 mil toneladas que alimentam 25 milhões de pessoas por dia. Ou seja, 41 mil toneladas de alimentos poderiam alimentar 25 milhões de pessoas por dia. Veja, 13% da população do Brasil só com os alimentos desperdiçados. Então, o que é que ele está mostrando? Que enquanto esses alimentos estão sendo desperdiçados, tem muita gente que está passando fome e esses alimentos, em vez de serem desperdiçados, poderiam ter sido doados para essas pessoas antes de serem estragados, né, antes de serem descartados, né? O texto 2, ele também traz dados importantes. E ele diz o seguinte, no título diz o seguinte: pesquisa da Embrapa mostra que desperdício de alimentos chega a 1.000 por família ao ano. Aí, observe, aqui ele está falando da pesquisa e ele está relacionando esse desperdício, né, às empresas. Por exemplo, ele diz aqui no subtítulo: estudo da empresa brasileira mostra que produtos mais perdidos são arroz. Aí ele diz quais são os produtos. E, deixa eu ver a parte aqui que eu achei interessante. Ele está falando do desperdício dentro da família, certo? Eu tinha dito que era na indústria, não, é na família. Esse texto 2, ele está enfatizando o desperdício de alimentos dentro das famílias, dentro das casas, né? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque ele está tratando do problema, só que dentro de um contexto, no contexto familiar, certo? O texto 3, ele está falando do desperdício, não só nas casas. Ele, por exemplo, aqui no final do texto, ele está falando que os alimentos, eles são desperdiçados desde a colheita até o consumidor. Até chegar nas nossas casas, esse alimento ele está sendo desperdiçado. Então, ele não está culpabilizando apenas as famílias, apenas nós cidadãos. Ele está culpabilizando todo mundo que está envolvido, né, nesse processo do alimento sair de lá da colheita até chegar na nossa casa, certo? Esse texto 4, gente, é uma lei recém-aprovada que visa combater o desperdício de alimentos. E qual é o foco dessa lei? Foi aprovada esse ano, certo? Veja, agora em junho, bem recente essa lei, já transita há algum tempo, mas foi aprovada agora. E essa lei, ela vem e ela diz o seguinte:
Os estabelecimentos dedicados à produção e fornecimento de alimentos, aí ele diz quais são, ficam autorizados a doar excedentes não comercializados para as pessoas que necessitam, certo? É isso que a lei está dizendo, que os estabelecimentos, eles estão autorizados a pegar esses alimentos que seriam descartados e a doar para as pessoas que precisam, tá certo? Que estão precisando de alimentos. Quem são essas pessoas? Os beneficiários da doação autorizada por essas leis serão pessoas, famílias ou grupos em situação de vulnerabilidade ou de risco alimentar ou nutricional, ou seja, quem está passando fome, quem está mais vulnerável dentro da sociedade, certo? Então, vejam que a lei é uma lei que está focando apenas em dizer assim, olha, chega para as empresas e dizem, olha, se você quiser doar os alimentos que estão sobrando, os excedentes, você pode doar para essas famílias que precisam. Mas vejam que ele não obriga, ele diz assim, ó, ficam autorizados. Então, não é uma lei que está obrigando as empresas a não desperdiçarem. É uma lei que está tentando contribuir, sim, né, para o não desperdício, mas, ao mesmo tempo, ela não obriga nada. Ela simplesmente autoriza, tá certo? Aí, vamos lá para o que interessa, que são os nossos argumentos, né? Vendo aqui qual é o problema, né? Nesses textos motivadores, a gente tem a família, as famílias, né? Nós, população, e a gente tem as empresas, né? Então, o que é que eu sugiro? Em um dos argumentos, vocês vão focar na responsabilidade de nós, população, cidadãos. No outro argumento, vocês vão focar na responsabilidade do Estado ou na responsabilidade dessas empresas. Enfim, vocês vão pegar e jogar o problema, tirar esse problema da família, porque em um argumento vocês já vão trabalhar a família. Mas como assim, professora? Lembrem que aqui a gente vai ter que trabalhar os caminhos, né? Um dos caminhos para se combater o desperdício, né, é fazer com que a população esteja educada para consumir de forma consciente, né? Por que as famílias desperdiçam alimentos? Porque elas compram mais do que o necessário, cozinham mais do que o necessário, né? Então, por que se desperdiça alimentos dentro de uma casa? Ou porque comprou muito alimento e acabou vencendo, ou porque preparou muito alimento para aquela refeição, não tinha quem comesse, foi para o lixo. Não é isso? É sempre assim. Então, não soube reutilizar os alimentos, não soube fazer doação para quem estava precisando. Então, é por causa dos nossos hábitos, né? Então, um dos caminhos para combater é fazer o quê? É fazer com que a população tenha um consumo consciente, né? Com consumo consciente, a gente consegue evitar o desperdício de alimento dentro das famílias, dentro das nossas casas, dentro dos lares, certo? Então, isso seria um caminho. E o outro caminho, professora, seria o quê? Seria o Estado se responsabilizar por medidas eficazes, né, para que as empresas, né, não desperdicem esses alimentos. Então, tem que haver uma fiscalização, tem que haver um trabalho de educar, né, essas empresas, de estabelecer normas para que não exista realmente esse desperdício, certo? Mas, professora, por que você está apontando como se fosse já a solução? Porque aqui a gente tem o quê? Caminho, certo? Caminho. Deixa eu ver se tem tempo aqui para eu colocar um exemplo aqui para vocês. Tem, no 4. Eu vou interromper aqui, mas eu vou colocar outra coisa. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu não sei apagar esse bichinho, eu vou botar assim mesmo. Observem. Lembrem que a gente vai estar discutindo caminhos. Se fosse um tema normal, que não tivesse essa palavra caminhos para combater, a gente poderia colocar como argumento o seguinte. A
poderia ser um argumento, certo? A ausência de consumo consciente da população, né? Isso aqui poderia ser um argumento. Mas lembrem que lá na frase temática tem a palavra caminhos. Então, um caminho não pode ser a ausência de consumo consciente. Isso não pode ser um caminho. Aí eu vou transformar esse argumento aqui como se fosse já uma alternativa e apresentar como se fosse argumento. Aí você vai colocar assim. Veja, eu transformei. Então, quando eu for apresentar o meu argumento lá no início do parágrafo, em vez de eu dizer assim, primeiramente, cabe destacar a ausência de consumo consciente da população. Em vez de dizer isso, eu vou dizer assim, primeiramente, cabe enfatizar a necessidade de promover o consumo consciente da população. Mas, professora, eu já vou apresentar uma proposta de intervenção na minha argumentação? Não, é só a forma de apresentar argumento. O que você vai discutir depois, você vai discutir como se você estivesse discutindo um argumento normal. Você não vai dizer o governo deve fazer isso através disso, por meio disso. Você vai colocar lá na conclusão. Mas na argumentação, você vai apresentar o argumento já apresentando um caminho, certo? Só que na hora de discutir, você não vai dizer o que é que tem que ser feito. Você vai dizendo que realmente a população não tem hábitos de consumo consciente, a população compra mais do que o que vai consumir, por isso acaba desperdiçando os alimentos, né? Por causa dessa cultura do consumo, enfim. Você vai discutir como você já discutiria, como se fosse qualquer outro tema que não tivesse a palavra caminho, tá certo? É só mudar a maneira de apresentar. Toda vez que aparecer um tema assim que venha caminhos para combater, você, em vez de apresentar que existe o problema, você apresenta já como se fosse uma solução, certo? E aí você vai discutir normalmente, certo? Dizendo que realmente a população está consumindo de forma exagerada, isso contribui para que os alimentos sejam desperdiçados, enfim. É isso. Foi difícil entender? Tem mais coisas? Mais ou menos. Eu sei que vocês estão com a mente meio bugada. Eu já apresentei isso para outra turma e eles também ficaram assim. É normal. E aí? Então, perguntem aí. Podem perguntar. Essa forma é só para quando aparecer um tema do tipo caminhos para combater, certo? Se não tem caminhos para combater, nem alternativas, né? Tem tema que vem alternativas para isso. Alternativas também já quer que você indique soluções. Por que você tem que apresentar isso já na argumentação? Porque se ele colocou lá na frase temática, ele quer que você argumente dessa forma. Você não pode deixar para apresentar uma solução só na proposta. Gente, tem mais aula ainda, calma. Eu vou falar do repertório, entende? Eu vou falar uma coisa de cada vez. E aí, gente? Eu quero saber se vocês têm dúvidas sobre isso que eu falei até agora para a gente ir para a questão do repertório. A gente vai ter que abrir outra reunião, viu? Porque ainda falta falar do repertório. Mas eu prometo que na próxima não vamos prolongar, não. E aí? Pronto, eu vou encerrar aqui, a gente volta de novo, que ainda vou comentar sobre o repertório, mas eu não vou me prolongar não, eu prometo. Vai ser só uns 10 minutinhos, viu? E aí a gente retorna.